Oi pessoal, meu nome é Adler Martins, sou advogado internacionalista já há mais de 15 anos e vim hoje aqui falar das oportunidades de carreira no mercado internacional. Vou falar primeiro sobre a parte pública, que é o que vem à cabeça das pessoas normalmente, né? Diplomacia, ONU, e depois a parte particular, da parte privada, multinacionais, que é o mercado que eu acho que está mais em crescimento e onde rola mais dinheiro. Bom, vamos lá. Normalmente o que vem à cabeça quando a gente fala em direito internacional ou carreira internacional é a diplomacia, né? Porque durante muito tempo era a única carreira aberta às pessoas comuns que permitiria uma inserção no mercado internacional. Como é que uma pessoa que nasceu lá no interior do Ceará, no interior do Amazonas, ia ter uma carreira internacional? Só mesmo fazendo concurso para diplomata. Ou então em carreiras muito específicas, né? Se fosse filial no banco estrangeiro no Brasil, ou trabalhasse com exportação de commodities, talvez de petróleo, aí, depois que inventaram a Petrobras e tal, mas era muito restrito. Inclusive, hoje eu estava ouvindo uma musiquinha da Mônica Salmaço, uma gracinha, contando a história de uma pessoa do interior do Ceará que queria ir para a capital, que na época era o Rio, né? Dizendo assim: desde menina, caprichosa e nordestina, que eu sabia a minha sina era no Rio vir morar. Em Araripe, topei com o chofer de um jipe, que descia para Sergipe para o serviço militar. Mas enfim, era isso. Né? Direito internacional e carreira internacional era a diplomacia, quem veio no interior só mesmo fazendo concurso. É uma carreira maravilhosa, é claro, né? Difícil de entrar, tem um concurso parecido com o de juiz, mas depois que a pessoa entra, ela tem lá uma grande chance de desenvolvimento, morar em vários lugares, participar de negociação de tratados, tanto comerciais quanto estratégicos, né? Direitos humanos, tratados militares, tem um pouco de espionagem também, né? Da parte de inteligência. Uma carreira muito interessante. Tem alguns outros concursos que também têm esse caráter internacional, mas mais restrito. Então, por exemplo, a Polícia Federal tem algumas áreas internacionais, a própria Receita Federal tem um centro de estudos aí de tributação internacional, mas os parlamentos têm sempre alguém que trabalha com as relações internacionais entre países, mas são carreiras bem restritas, não há muitas vagas para isso. Fora a diplomacia, o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, houve a criação de toda uma estrutura burocrática e tecnocrática internacional. Então você pensa aí na ONU, você pensa na OMS, na Organização Mundial de Saúde, você pensa na União Internacional das Alfândegas, enfim, centenas e centenas de órgãos. Claro que sempre houve órgãos mais ou menos internacionais assim para regular as coisas, mas depois da Segunda Guerra para cá eles explodiram. Esses órgãos, essa estrutura tecnocrática internacional, dá muito trabalho para muitas pessoas, vocês não imaginam. Então, por exemplo, você pega ali a Unesco, ou a própria ONU e seus muitos órgãos, eles têm lá milhares de funcionários, e além de funcionários, milhares de consultores. Por quê? Porque tem que mandar a expedição de direitos humanos para ver a guerra nos Balcãs. Tem que mandar a expedição de direitos humanos ou expedição de saúde da OMS para verificar a vacinação no interior da África. Tudo isso demanda gente, muita gente. Então, tem uma variedade de cargos aí, desde cargos de estágio até parte médica, parte econômica, em todas essas organizações. Além dessas organizações, digamos assim, de direito internacional público, né, que são criadas por tratados, como essas que eu mencionei, existem também as organizações internacionais mais ou menos privadas, então oficiosas, que seriam assim, grandes fundações internacionais, que atuam no mundo inteiro, ou então bancos multilaterais ou órgãos multilaterais, por exemplo, o BID, Banco Mundial. Eu estou colocando eles numa categoria um pouco diferente, porque eles têm uma natureza menos de órgão público, um pouco mais puxando para uma natureza privada. Ainda assim, eles demandam muita gente e são carreiras muito interessantes. Então, se você vai trabalhar numa organização, uma fundação internacional, digamos aí hoje tem muitas da área ambiental, muitas que querem levar energia solar para a África, todo tipo de coisa. Eles demandam consultores, demandam pessoal da parte de finanças, demandam gente de campo para ir lá realmente atuar. E, além disso, você tem, como eu disse, o Banco Mundial e bancos internacionais de fomento são semelhantes. Toda essa estrutura aí de organizações internacionais, ONU e adidos em consulados, tudo isso, são carreiras que demandam muitas pessoas. Antigamente elas eram assim, reservadas para filho de político, depois reservadas para o pessoal da alta classe. Hoje em dia, como elas demandam gente demais, elas estão abertas para o pessoal do mundo inteiro. Tem vários sites em que você pode se candidatar. Quero ser estagiário, quero me candidatar para administrar projetos na área internacional, para ser tradutor, né? Tudo isso abre oportunidades de carreira. Essas oportunidades já estão mais ou menos mapeadas para o pessoal que é de RI, né, de Relações Internacionais. Eles já conhecem porque é o métier deles. Mas pessoas de todas as áreas
Até gente que nem pensa nisso, por exemplo, muita gente de matemática, de ciências exatas, é requisitada para fazer projetos e nem sabe dessa demanda. Então ela existe e está lá. Bom, mas o que eu queria falar mais mesmo no vídeo de hoje são as oportunidades na área privada, na área particular, né? Eu acho que esse setor está crescendo demais e demanda muitas pessoas, e aqui no Brasil, então, mais gente ainda, porque a gente é um país nesse quesito muito atrasado. Vou explicar, então, por que tem tanta oportunidade nessa área, especialmente para quem é do Brasil. Vamos olhar primeiro para os problemas que o Brasil tem na área internacional e vocês vão entender por que tem tanta oportunidade. Inclusive, hoje eu estava vendo lá o capítulo novo do livro que o Jordan Peterson vai lançar, e num dos capítulos ele fala, né, ele publicou lá a foto, que a oportunidade está nos locais em que as obrigações foram negligenciadas. E o Brasil negligenciou maravilhosamente suas obrigações. Vamos ver. Vamos pensar no comércio global do mundo, em termos de volume. Qual que é a participação do Brasil nesse comércio global, no total de importações e exportações? Uma participação muito pequena e decrescente, mas só diminuindo com o tempo. É uma vergonha, né? Um país desse tamanho participar tão pouco do comércio internacional, mas é assim. Se a gente pegar o comércio internacional de alto nível, o que é o comércio internacional de alto nível hoje? Softwares sofisticados, partes de satélite, a parte militar avançada, né? Caças, sonares, mísseis supersônicos, esse tipo de coisa. A participação do Brasil, infelizmente, muito baixa, né? Quase zero. E, além disso, você pensa no número de estrangeiros que moram no Brasil e de brasileiros no exterior, né? É a imigração e a emigração. O Brasil tem poucas pessoas morando fora, tem estimativas aí que falam de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, né? Algo como 1% da população, e muito menos gente do exterior morando no Brasil. Você vê que nem mesmo o Brasil nem é um grande destino para refugiados. Os que vêm logo saem. Agora mesmo teve os refugiados da Síria que vieram ao Brasil, a grande maioria depois saiu daqui. Ou foi para os Estados Unidos, ou para a Europa, algum lugar assim. Então o Brasil tem pouca participação no tráfico de pessoas globalmente. Que também é uma pena, né? A gente merecer mais do que isso. Bom, além da parte comercial e da parte de pessoas, na parte de ciência o Brasil também é fraco, ou seja, ele tem poucas patentes, né? Tanto em número absoluto quanto em número relativo. A ciência brasileira impacta pouco no mundo, então poucas republicações, pouco desenvolvimento de tecnologia. Tudo isso também deixa o Brasil um pouco para trás na arena internacional. Bom, por que eu estou falando isso, né? Só dei notícia ruim. Estou falando isso porque todas essas áreas em que o Brasil está deficiente, elas não vão poder continuar assim. Porque o mundo arrasta o Brasil, né? O Brasil mais ou menos tem que tentar concorrer com o mundo. E agora o Brasil está numa época de vai ou racha. Então se ele não der uma acelerada, ele realmente vai encontrar problemas sérios. E esse é o momento da oportunidade. Por isso que eu digo que há grandes oportunidades na área. Vou falar agora, eu vou enumerar as áreas que eu acho que tem mais potencial. Então, qual é a primeira área que eu acho que é a grande oportunidade? É a área da integração do mercado financeiro brasileiro com o mercado internacional. Essa semana mesmo, tanto o Banco BS2 quanto o Banco Inter publicaram que eles vão ter novos produtos internacionais. O BS2 é uma conta em dólar para pessoa jurídica, a conta na verdade baseada no exterior, mas que você pode abrir do Brasil. E o Inter parece que é um aplicativo que vai permitir operações bancárias também no exterior. Olha só, isso é só o começo de um grande processo de integração bancária do sistema brasileiro com o sistema internacional. Essa integração já é devida há muito tempo, né? O Brasil tem muitas distorções, tem uma taxa de juros muito alta, vários outros problemas regulatórios, teve hiperinflação e as consequências disso vêm até hoje. Mas agora que a taxa de juros baixou meio na marra, surgiram essas oportunidades. E como é que isso se materializa? Isso materializa da seguinte forma. As fintechs, né, as empresas financeiras, ou os bancos que querem se destacar, os fundos de investimento, eles precisam se integrar com o exterior. Por exemplo, para oferecer mercado de ações americano. Tem até um banco aqui chinês baseado no Brasil que começou a oferecer agora investimento em renda fixa no mercado chinês. É como se você tivesse um caminho para investir no mercado chinês. Como é comum investir no mercado americano, no mercado inglês, também agora no mercado chinês. Para isso acontecer, você tem que ter lá dentro uma equipe que estuda a parte cambial, que estuda a regulação da CVM, que estuda a regulação dos outros países, que conhece o fluxo internacional de dinheiro, como que ele é regulado, as regras do SWIFT, né? SWIFT, para quem não sabe, é uma organização internacional que regula, de certa forma, a comunicação entre os bancos. Então, para você ter um produto como esse, que foi lançado essa semana, você precisa de uma grande equipe multidisciplinar e de pessoas que pensam muito com a cabeça internacional.
O Brasil hoje tem centenas de fintechs, tem vários fundos nascendo aí para tratar de coisas novas, né? Bitcoin, operações estruturadas, binary options, né? Opções binárias, está crescendo muito agora, investimento por meio de robôs. Tudo isso são coisas que estão acontecendo. E o que eu queria transmitir? Para quem, às vezes a pessoa não é da área, ouve essas coisas, acha que é uma coisa muito maluca, mas não é. O que é uma fintech? Uma fintech é se você entrar em uma sala lá com 10 pessoas, 15 pessoas, e com a ajuda de um advogado externo e um consultor dos Estados Unidos, é isso. No início, pelo menos, é isso. Depois elas crescem lá, tem 200 pessoas, mas não é nenhum monstro. São empresas relativamente pequenas, mas que têm muito rendimento, né? Ou seja, que elas têm um grande potencial de escalabilidade, de oferecer serviço. Esse potencial todo nasce de alguns produtos que são desenvolvidos por meia dúzia de pessoas. Advogados estão lá no meio, economistas, internacionais. Quando eu digo internacionalistas, eu quero dizer pessoas que têm essa conexão com a área internacional. Ou porque estudaram muito, né, fizeram intercâmbio nos Estados Unidos, ou porque pesquisaram essas normativas e sabem lidar com elas. Então, a parte da integração no mercado financeiro com o mercado mundial certamente vai gerar muita oportunidade para quem entende desses assuntos, é claro. Se você entende desses assuntos e bater na porta de qualquer fintech e falar assim, olha, eu sei como é que funciona o mercado de transferência de dinheiro do Brasil para Luxemburgo, eles vão te contratar. Se não forem te contratar como empregado, vão te contratar como consultor ou vão até te oferecer um pedaço da empresa. Por exemplo, essa área de Bitcoin, compra e venda internacional de Bitcoins. Uma das melhores empresas disso é a Suíça, fundada por brasileiros. Se você chegar lá e falar, olha, eu sei fazer comércio de Bitcoin com, sei lá, com a Colômbia, com a Índia, com o Egito, alguma coisa assim que tem um grande potencial de crescimento, eles vão te oferecer a sociedade lá dentro. Porque esse é um mercado de alto crescimento e que demanda pessoas muito especializadas. Bom, depois da integração do mercado financeiro, outra grande oportunidade é a área de investimentos internacionais. Tanto de investimentos de brasileiros que moram fora e querem investir no Brasil, é uma grande horda, na verdade, você tem 200, 400 mil brasileiros de classe média ou alta, que moram fora, têm bons cargos e querem investir no Brasil, quanto de brasileiros que estão aqui e querem ter uma segurança de investimento, né? Investir em dólar, investir em ouro, esse tipo de coisas. Nos países europeus isso é muito comum, lá as bolsas de valores, os títulos públicos competem ferozmente. Então o Banco da Inglaterra vai emitir um título público, ele tem que competir com o banco lá da República Tcheca, da Áustria, porque eles também estão oferecendo títulos soberanos, né, digamos assim. No Brasil hoje, isso acontece pouco, por quê? Porque as pessoas basicamente têm pouca opção de investimento. Agora, assim que isso começou a mudar, você pega isso aí de 5 anos para cá, em que o investimento no exterior se tornou mais comum, o acesso a home broker, bolsa de valores está mais comum, o brasileiro rapidamente ficou esperto. Olha só, não preciso investir só no Brasil. Eu posso fazer uma arbitragem, uma comparação, uma competição de investimentos. Então essa é uma área que vai crescer demais. E essa área demanda o quê? Demanda pessoas que sabem trabalhar com câmbio e pessoas que sabem trabalhar com tributação internacional, contabilidade de investimentos e na própria parte, digamos assim, operacional, né? Como ter um bom relacionamento com uma corretora do exterior, com uma distribuidora de valores. Se você pegar os livros aí que contam a história desses grandes bancos de investimento, você vê que no início, 100 anos atrás, ou 120 anos atrás, eles trilharam esse caminho. Eles iam lá na Europa, pegavam títulos europeus, que na época eram de papel mesmo, né? Ofereciam esses títulos nos Estados Unidos, ou iam para a Ásia, via Hong Kong, alguma coisa assim, e ofereciam os títulos na Espanha, na Inglaterra. Hoje com a internet isso facilitou muito, mas o Brasil ainda estava afastado dessa área. E agora o brasileiro está entrando nisso, e a tendência é que isso só continue. Saindo um pouco da área puramente financeira, eu queria falar da importação e da exportação de software. O mercado de games hoje é enorme, maior do que o mercado de cinema, né? Então você pega aí esses videogames, RPGs, ou games de luta, Street Fighter, muitos jogos de equipe, né, que jogam pessoas do mundo inteiro, competem. É um mercado gigantesco. O videogame tem que ser pago, né? Ou seja, alguém tem que pagar por ele. E o Brasil tem uma regulação de software muito complicada. Dependendo de como você importa um software, você pode pagar 0% de imposto até 50% de imposto. 50% é altíssimo. Então esse mercado da regulação de softwares de modo geral, eu falei de games, que é um tipo de software, né? É um software misturado com propriedade intelectual. Mas você também tem os softwares industriais, os softwares financeiros, os softwares para design. E não só a importação de software, né? Mas também a exportação de software. O Brasil ainda não é, mas tem potencial para ser uma potência realmente na produção de softwares especializados. Você tem alguns exemplos aqui e ali. Os programadores brasileiros são excelentes, tem alguns softwares muito bons e até famosos que saem do Brasil, mas ainda muito pouco. É uma coisa que dá para explodir.
E mesmo que o Brasil não venha a produzir muito software, a importação vai ser necessária, né? Especialmente não só o software que é importado inteiro, mas o que se chama SaaS ou SaaS, é o Software as a Service, né? Que é provavelmente como você está me assistindo agora, via YouTube ou via Instagram, redes sociais, esse tipo de coisa. É um tipo de software que é continuamente fornecido, não é isso? A regulação sobre isso engloba aí um pouco também proteção de dados, que é uma coisa que cresceu muito, tende só a ficar mais e mais complexa e a demandar mais e mais profissionais. Sendo que a compra e venda de software engloba também a parte de transações financeiras internacionais, né? Então, transações por cartão de crédito, pagamento direto, esse tipo de coisa. Interessante, olha só, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma espécie de cópia, ou pelo menos uma inspiração muito próxima, da Lei Europeia de Proteção de Dados. E olha para você ver como explodiu no Brasil isso. Em 2 anos, todas as empresas estão preocupadas com proteção de dados. Dessa mesma forma, haverá muitas outras normas que não têm um caráter mais ou menos internacional, que vão vigir aqui no Brasil, que vão ser internadas no nosso sistema jurídico e que vão demandar pessoas para trabalhar. Vocês têm certeza disso? Vocês estão vendo aí com a LGPD o que aconteceu e outras coisas virão nesse sentido. Existe uma coisa chamada arbitragem. A arbitragem é uma espécie de justiça particular. Ao invés de você ir na justiça, você procura uma câmara arbitral. Essa câmara arbitral tem lá alguns árbitros, são em geral pessoas experientes, elas resolvem o problema para você, lançam um laudo, que é uma coisa parecida com uma sentença, e esse laudo depois pode ser executado na justiça. Ele vale como se fosse uma sentença judicial mesmo. A grande maioria dos países hoje aceita a arbitragem, o Brasil, a Europa inteira, a América Latina inteira, os Estados Unidos, a China, a Índia, todo mundo, a Austrália. Um ou outro país só é que não aceita. E a arbitragem é utilizada como uma maneira de resolver conflitos internacionais. Então você teve um problema, comprou uma carga lá da África do Sul, e você não quer entrar na justiça na África do Sul e nem no Brasil, vocês podem eleger uma câmara arbitral, que pode ficar em Paris, é muito comum, na Inglaterra é comum, na Suíça, em Singapura, e essa câmara arbitral vai decidir o assunto e com base nesse laudo você consegue executar a decisão no país que for necessário. Pode ser África do Sul, pode ser Brasil. O Brasil tem bons profissionais nessa área, mas essa é uma área que cresce muito. Muitos dos profissionais dessa área, inclusive, vêm da UFMG, onde eu me formei, e realmente são excelentes. Aqui em Minas tem uma excelente câmara de arbitragem, que eu conheço bem, a Camarb. O Brasil tem câmaras de arbitragem muito competentes, mas é um mercado que está crescendo bastante. Por quê? Porque a arbitragem demanda pessoas para arbitragens locais dentro do Brasil, para negócios privados aqui. Agora surgiu a arbitragem em contratos públicos, então você pensa em parcerias público-privadas, até licitações, que vão demandar muita gente, e toda a área de arbitragem internacional. A área de arbitragem internacional, seja onde for a arbitragem, demanda normalmente um advogado do Brasil, que vai até lá resolver o problema, e às vezes um advogado especializado na lei de destino ou em tratados internacionais. Por que eu estou falando aqui que na FMG tem pessoas que trabalham com isso e tal? Para vocês terem a seguinte noção, isso não é lenda, isso não são fantasias, tem pessoas trabalhando com isso, eu conheço várias delas. Essas pessoas trabalham em câmaras de arbitragem no Brasil e no exterior. São poucas pessoas, a maioria se conhece, na verdade, ainda é um grupo relativamente pequeno, mas se você perguntar, todos vão te dizer, olha, é uma área em crescimento, é uma área que nos próximos 10, 20 anos vai dobrar de tamanho, com certeza, dobrar, triplicar. Por quê? Porque é muito mais rápido, né, a arbitragem, é muito mais confiável, na maioria das vezes, do que na justiça comum, especialmente quando você pensa em países que são muito diferentes do Brasil, né? Eu estou falando sempre aí da China, porque está em voga, mas outros países da Ásia também. O Brasil vai começar a comercializar mais com eles agora, Indonésia, Vietnã, Japão, a gente espera muito. Então, a área da arbitragem internacional vai demandar muitos profissionais. Lembrando que a arbitragem não demanda somente advogados, mas também técnicos especializados nas áreas fim. Então, por exemplo, técnicos em edificações, engenheiros, pessoal da mecatrônica, pessoal da química, né, para fazer os laudos. Então, tudo isso vai gerar uma certa demanda na área internacional. Tem um outro setor também que vai demandar muita gente, que eu chamo da equalização mundial de normas. É o seguinte, hoje no Brasil, para você ser competente numa empresa multinacional, você poder auxiliar uma empresa multinacional na área jurídica, digamos assim, você é obrigado a conhecer aí pelo menos uns 30 tratados internacionais ou convenções internacionais que influenciam diretamente essas empresas. Estou falando do tratado internacional chamado, por exemplo, CIST, né? Que é a Convenção da ONU para a Compra e Venda Internacional de Mercadorias, que ela foi internada no Brasil. Então hoje no Brasil, se você faz uma compra e venda internacional com um país que também é signatário dessa convenção, a maioria
essa convenção é que se aplica em substituição ao Código Civil. Claro que tem maneira de afastar, mas assim, se você não disser nada, ela está valendo. Talvez você não soubesse disso, mas é verdade, ou seja, essa lei já é parte do nosso ordenamento jurídico. Além disso, você tem dezenas de normas da OCDE sobre tributação e transfer pricing, ou seja, sobre como empresas podem comercializar com as próprias filiais sem gerar distorções tributárias. Você tem muitas e muitas normas de todas as esferas que você imaginar. Então, brasileiras, latino-americanas, globais, da OCDE, melhores práticas, envolvendo o quê? Compliance e prevenção à evasão de divisas, lavagem de dinheiro, terrorismo. Terrorismo tem, inclusive, resoluções da ONU, né, que impedem o comércio com alguns países. Ou seja, se você trabalha numa empresa multinacional, uma montadora, e você tem relacionamento com as suas filiais em vários países, alguns aí mais complicados, você pensa Venezuela, Irã, e, enfim, no mundo inteiro, você que está no setor contábil, no setor da importação e exportação de comércio, você no setor jurídico, você tem que ter essas normas em mente. E além disso, qual que é a mais recente? Até mencionei mais cedo. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Em cima disso tem o que agora também? Você tem normas de proteção de direitos humanos, você tem agora uma coisa que vai crescer demais, que é o seguinte, normas de proteção ambiental que vão ser pré-condicionantes para concessão de empréstimos. Podem saber, nos próximos 5 anos, você dificilmente vai pegar um empréstimo sem ter algum tipo de vinculação ambiental. Ou seja, esse tipo de norma vai se internar, vai se entranhar no sistema jurídico brasileiro. Vai ser obrigatório. Só que a maioria das pessoas nem acredita que isso existe. Eu não estou brincando, eu sou advogado, eu converso com os advogados. Até os advogados ficam céticos quando eu falo, olha, tem 70, tem 100 normas internacionais de várias naturezas, de tratados, etc., valendo no Brasil hoje e que impactam o seu negócio. A pessoa não acredita. Eu estou dizendo para vocês para que vocês procurem saber. E olha só como isso é um diferencial competitivo. Você vai para uma empresa e fala assim, olha, você é multinacional aqui no Brasil, né? Você sabia que se você não tiver um compliance anticorrupção, seu diretor pode ir para a cadeia? Pois é, então você oferece esse serviço. Falando aqui da anticorrupção, só porque é um caso muito drástico, mas especialmente na área tributária tem muitos detalhes que precisam ser explorados e que vão demandar profissionais altamente competentes, né? Ou seja, que podem ir na minúcia e realmente dar um bom conselho, tanto na parte jurídica quanto na parte contábil e mesmo na parte comercial, né? Se a pessoa deve entrar naquele país ou não, etc. Eu nem falei aqui, mas aproveitando, sobre as normas de proteção à propriedade intelectual, né? O Brasil é um pouquinho atrasado a esse respeito, se bem que ele já é parte da maioria das convenções importantes, mas em questão de registro internacional de patentes, de marcas, tudo isso aqui no Brasil ainda está só começando. Quando o Brasil realmente tiver uma expansão da internacionalização das suas empresas, vocês vão ver como é que essa questão de proteção de marcas no exterior é importante. Um outro tópico que eu selecionei aqui é o seguinte, a parte de importação e exportação. O Brasil importa e exporta pouco, né? Principalmente commodities. Quando eu estava na escola ainda, era moleque, o pessoal falava, o Brasil exporta muito café e soja, mas isso vai mudar. Eu já estou aqui bem adulto e isso ainda não mudou. Espero que isso mude, mas ainda que não mude, mesmo nessa área tão restrita de commodities, ainda tem muita coisa. Por quê? O governo está terminando uma série de obras logísticas aí na região norte. Você tem o Arco Norte, que é uma coisa muito legal, é uma rede de hidrovias que pega ali de Rondônia, circula assim e vai até o Pará, para pegar o oceano. Muito bacana, pega ali Rio Madeira, Rio Amazonas e tal. E você tem a Ferrogrão, que é uma ferrovia também que passa ali, pega ali mais ou menos a região do Pará e tal. Quando tudo isso estiver integrado, você vai ter um novo polo logístico de exportação de soja e outras commodities ali na parte norte, que vai competir aqui com os portos do sudeste, né? Porto de Santos, Porto do Sul e tal. Isso é uma explosão de trabalho, vai dar um trabalho terrível. Por quê? Porque você tem todo o trabalho público, dos contratos públicos, né, de concessões, parcerias público-privadas, etc. Você tem toda a parte dos contratos normais de importação e exportação, então seguros, contratos financeiros. E você tem que ensinar esse pessoal que está naquela região a exportar. Ensinar no sentido de mostrar como é que se faz pagamento, como é que faz a formação de preço, como é que se faz os contratos. Porque se essas pessoas não fizerem isso, o que vai a tendência a acontecer é que as grandes tradings se instalem lá, comprem toda a produção local e o mercado praticamente não vai mudar. Você vai ter grandes tradings comprando toda a produção e exportando. Agora, a gente espera que essa oportunidade sirva para pulverizar um pouco esse mercado, diversificar o mercado e permitir que outras empresas de porte pequeno, médio, né, também exportem. Uma oportunidade excelente. Vocês pensem aí na mesma oportunidade que foi a expansão da fronteira agrícola para o meio oeste, aí há uns 30 anos atrás, a soja e tal, que isso era na época, e o que a soja é para o Brasil hoje, vai ter uma coisa parecida agora,
mais pro oeste, né? Ou seja, toda aquela região norte ali, pegando Rondônia, Amazonas, oeste do Mato Grosso. Uma nova corrida ao oeste que vai ter aqui no Brasil e vai precisar de muita gente para conduzir isso. Outras duas áreas que tiveram até no noticiário recentemente são a área de defesa e a área de pesca. Defesa eu falo a parte militar mesmo, né? Por que eu estou falando isso? Vocês viram recentemente que teve uma invasão de águas brasileiras aí por navios pesqueiros, né? Essa área toda de pesca em mares, águas profundas, ou então no limite aí do mar territorial ou da zona econômica exclusiva do Brasil, vai crescer. Ou vai crescer porque o Brasil vai explorar, ou vai crescer porque vai vir gente de fora alugar, entre aspas, nosso mar territorial para poder explorá-lo. E isso está um pouco conectado também com a área de defesa, ou seja, a área de importação de navios, de embarcações, de lanchas. O Exército Brasileiro já faz aí uns 5 anos, patrocinou uma série de leis, né, mandou para o Congresso aprovou, para viabilizar financiamentos, investimentos e internação de tecnologia militar. Eu mesmo tenho clientes nessa área, ou seja, eu sei que isso funciona, e o Exército está tentando elevar o nível militar do Brasil. Então você vai ter muitos investimentos estrangeiros, muita construção de parques aí, complexos industriais militares, esse tipo de coisa. Pouquíssima gente trabalha nesse setor, é dificílimo de achar alguém que pelo menos conheça que isso existe, ainda mais que realmente tem experiência na área. É uma área altamente internacional, porque qualquer importação de material bélico no mundo é regida por uma série de tratados, precisa de aprovação de vários governos. Aqui no Brasil também é uma área da burocracia altamente especializada e técnica, e isso vai demandar muitas pessoas. Bom, não vou falar de todas as oportunidades do mundo, mas essas são as principais, assim, pelo menos as que eu acho mais desconhecidas e que têm um grande potencial. E para encerrar, eu queria falar que para que essas áreas aconteçam, você precisa ter a infraestrutura, as pontes ou os pilares básicos para qualquer tipo de atividade internacional. E quais são esses pilares? A parte de vistos, né? Imigração e imigração principalmente, visto de trabalho, visto de investimento. Você tem empresas no mercado especializadas nisso hoje e assim, elas estão cheias de serviços. Você pega uma empresa que faz 1.000, 2.000 vistos no ano, isso já mantém a empresa muito bem e dá um trabalhão. Você tem a área da abertura de empresas com sócios estrangeiros, ou seja, a regulação do investimento estrangeiro direto no Brasil. Eu trabalho muito nessa área, é uma área que tem muita demanda. Se você for para qualquer contador e te perguntar assim, eu quero abrir uma empresa com sócio estrangeiro, vou te contar que a maioria diz que nem sabe se pode. Claro que pode, mas a maioria não sabe. E advogados também têm muita dificuldade nessa área, é uma área em que vale a pena investir. Eu mencionei aqui rapidamente a parte de propriedade intelectual, né, registro de software, registro de marca. Não é uma área puramente internacional, mas tem uma vinculação e tende a crescer. E os contratos que são base para tudo isso, ou seja, até agora eu não falei de contratos, mas tudo que eu falei envolve contratos de importação e exportação, de prestação de serviços, de assistência técnica, de garantia e por aí afora. É a parte de contratos aí mais específica, né, para os profissionais do direito, as outras que eu falei nem tanto, mas essa área de contratos internacionais vai ganhar grande relevância. Vocês estão vendo que está ganhando grande relevância por quê? Porque hoje, mesmo contratos internos, acabam tendo vinculações internacionais. Seja porque eles vão falar de câmbio, porque eles vão ter menções a normas como proteção de dados ou normas de direitos humanos, né? E na parte comercial puramente de compra e venda mesmo, isso aí necessariamente vai aumentar. O Brasil não vai conseguir perder essa oportunidade. Na marra ele vai seguir. Bom, tem o Ícaro de Carvalho que fala sempre que não há concorrência, não é verdade? Não há concorrência nessa área, ninguém sabe fazer. É uma área de grande crescimento, eu espero que vocês aproveitem a oportunidade e eu vou sempre falar mais sobre isso e lançar aí ao longo do tempo cursos especializados em cada uma dessas áreas para que vocês possam aproveitá-las. Muito obrigado.